Bom dia, meus irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui, nesta segunda-feira, 26 de abril de 2021. Muito bom estarmos juntos nessa manhã. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, desejar um bom dia, que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um dos irmãos. Bom dia, irmã Thelma. Que Deus cuide do nosso coração, da nossa vida, de tudo aquilo que é necessário. Quero ler com os irmãos Atos 4, versos de 1 a 4. Nós temos ido texto por texto, seguindo aqui a narrativa de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Embora tenhamos estudado ontem à noite também com a igreja, nós queremos especificar algumas coisas nessa manhã. Atos 4, verso 1, enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. Pois bem, qual que deve ser a conduta natural de discípulos movidos pelo Espírito Santo do Senhor? O que discípulos em Jesus, movidos pelo Espírito Santo, como eu e você somos, como nós devemos agir no dia a dia nosso? E nós temos aqui o exemplo inspirador de Pedro e João, daquilo que eles fizeram. E quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo aqui, nós vemos como Deus ele é maravilhoso em seu agir. Bom dia também, irmã Cláudia, irmã Paloma, que Deus abençoe suas vidas, tá bem? Deus esteja abençoando todos os demais que estão com vocês aí, talvez acompanhando agora a devocional aí ao vivo. Meus irmãos, ontem nós vimos, estudando esse texto, sobre como o Espírito Santo conduz a igreja, a igreja são os discípulos de Jesus. Mas eu quero ver sobre esse mover do Espírito no nosso testemunho. Às vezes nós temos tantas lutas, tantas dificuldades, tantos desafios, no nosso dia a dia. Eu quero ver com você sobre o nosso testemunho, sobre o nosso dia a dia, a nossa vida, como que é o mover do Espírito em tudo aquilo que nós fazemos, de todas as formas que nós agimos, e como Deus quer cada vez mais estar cuidando do nosso coração, da nossa vida, e estar fazendo tudo aquilo que é necessário em nosso coração para sermos cada vez mais dedicados a Ele, compromissados com Ele. Quando olhamos para o texto bíblico, nós vemos aqui algumas coisas interessantes. Primeiro que os discípulos estão falando ali, chega aquele grupo, sacerdotes, capitão dos guardas do templo, saduceus, incomodado, diz o texto, pelo aquilo que eles estavam ensinando. Quem estava ensinando? Exatamente como diz o texto aqui, porque os discípulos estavam ensinando o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Digamos que os discípulos não tinham autorização religiosa para fazer aquele ensino. E também eles estavam incomodados porque os discípulos pregavam que Jesus havia ressuscitado. Ou talvez a liderança da religião judaica à época era formada por saduceus. E esse grupo dos saduceus, eles não acreditavam em vida após a morte. Então, por isso, pregar a ressurreição de Jesus não poderia acontecer. São presos, passam uma noite na prisão, mas o versículo 4 diz que acontece alguma coisa. Contudo, as pessoas continuam a ouvir e a crer, e o número de discípulos vai aumentando. Olhando para isso, pensando no nosso testemunho diário, pensando nas lutas que nós temos, nós não somos presos, nós não corremos o risco de sermos presos por falar de Jesus. Ninguém pode chegar para nós e dizer assim, olha, você não tem autorização para ensinar
É claro que é, existem, no tempo, nós estamos vendo na pandemia, algumas restrições de reuniões e tudo mais, mas a Constituição do nosso país nos garante liberdade de culto, liberdade de prestarmos culto ao Senhor, do nosso pensamento religioso, digamos assim, não é? Mas nós falamos muito, isso vai além. O que o texto bíblico nos ensina, nos inspira, é sobre como é o nosso testemunho no dia a dia e como devemos agir. Nós não temos medo, nós não corremos o risco de sermos presos, digamos assim. Mas somos instados pelo Senhor a aprendermos algumas coisas, que o mover do Espírito Santo no nosso testemunho deve fazer com que tenhamos um testemunho que seja contínuo, todo o tempo, todo momento, estar mostrando como Jesus mudou a nossa vida. É claro que você não vai ficar, você tem coisas que você está agindo, que você está fazendo, mas o que eu quero dizer é que através de tudo aquilo que nós fazemos, das nossas ações, das nossas palavras, nós demonstraremos que Jesus é o dono da nossa vida. Minhas palavras, minhas ações, meus gestos, meus projetos de vida, tudo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Tudo mostrando Jesus, mostrando a nova criatura que eu sou em Jesus e toda a transformação que Jesus fez, a minha vida, o meu jeito de trabalhar, a minha honestidade, o meu amor às pessoas. Então, tudo isso mostrará e comprovará que eu pertenço a quem? A Jesus. Então, meu testemunho é contínuo. Outra coisa que nós vemos aqui, que nos inspira, é que discípulos que são movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles têm uma mensagem que confronta com os padrões da sociedade, da cultura, do mundo atual. No caso aqui, os discípulos estavam ensinando sobre Jesus e incomodavam a elite religiosa, incomodavam o status religioso, e também os discípulos pregavam que Jesus tinha ressuscitado. E essas duas coisas incomodavam. E eu quero dizer que nós hoje, como discípulos de Jesus, como crentes em Cristo, a nossa mensagem, naturalmente, a mensagem de transformação de vida, ela confrontará, ela incomodará, ela trará vou usar essa palavra como está no texto, essa incomodação à cultura, ao erro, ao pecado. De forma alguma nós podemos nos adequar àquilo que está errado diante de nós, aquilo que é pecaminoso, aquilo que não glorifica a Deus. O próprio Pedro, lá na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer lá, olha, estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em suas vidas. Então, nós temos que estar preparados para isso. E quando entendemos isso, muitas coisas mudarão na nossa vida. Por quê? Porque, sendo uma mensagem que incomoda, uma mensagem confrontadora, muitos não vão gostar. Lá em João capítulo 6, quando Jesus estava ensinando, depois de Jesus multiplicar pães e peixes, as multidões estão perto dele e ele diz para elas, olha, vocês vêm atrás de mim, Jesus disse para que eles estavam seguindo ele, porque eu dou pão para vocês comerem. E as pessoas dizem, João capítulo 6, no finalzinho, a partir do versículo 60, duro é esse discurso, quem pode suportar isso? E muitos vão embora. Aí Jesus vira para os discípulos que estavam mais perto dele, e ele diz para eles, e vocês, o que querem fazer da vida? Vocês querem continuar aqui ou querem ir embora também? Aí responde Pedro, né? Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós conhecemos que o Senhor é vindo de Deus. Então, a mensagem pura do Evangelho, a mensagem verdadeira, ela incomoda pessoas porque ela denuncia pecado, ela denuncia o erro, e ela mostra também que pessoas não podem viver no erro, pessoas têm que mudar. Hoje nós temos no nosso dia a dia, na nossa história, como muitas vezes até como uma vitrine, como uma propaganda errada, que você não pode
tratar os pecados das pessoas, você não pode julgar pessoas. Claro que julgar você não pode. A Bíblia diz que você não pode julgar. Mas você deve o quê? Confrontar a pessoa com o seu erro. Confrontar no sentido amoroso e carinhoso. Mostrar, olha, isso não está certo, seu procedimento não está correto. A palavra de Deus diz que isso não é correto. E quantas coisas acontecem na sociedade, no mundo, que estão erradas. E qual que é o dever nosso testemunho? Ter uma mensagem que vai confrontar, um ensino que mostra a vida em Jesus. Também, nós vemos aqui que essa mensagem, tudo isso que acontecia, trouxe um crescimento. O número de fiéis, de crentes, subiu para 5.000. Porque eles buscavam mais pessoas, eles buscavam vidas, para que vidas se entregassem a Jesus. E automaticamente, naturalmente, a multiplicação aconteceu porque é o mover do Espírito Santo. Diz o versículo 4, muitos dos que ouviram a palavra, aquele ensino que os discípulos estavam dizendo, eles creram, tiveram fé, entregaram-se a Jesus. E o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. Quase 5.000. Por que isso? Porque o Espírito Santo está movendo, agindo. Por isso é necessário testemunha todo o tempo. Por isso é necessária a mensagem que confronta o pecado, que mostra a verdade da palavra de Deus. Como Pedro diz aqui antes, olha, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Por quê? Pessoas vão crer não pela nossa palavra, não pelo nosso testemunho, mas Deus usará, o Espírito Santo usará aquilo que nós falamos para convencê-los de pecado, justiça e juízo, porque é uma obra espiritual. Mas Deus é que dá o crescimento e Deus que multiplica tudo isso. Por isso precisamos testemunhar. O mover do Espírito Santo é sobre as nossas vidas, é sobre o nosso coração, para testemunharmos cada vez mais como discípulos que somos de Jesus. Por isso eu convido você nessa manhã, vamos testemunhar de Jesus, vamos mostrar a verdade da palavra de Deus e vamos viver para a glória e para a honra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Obrigado por essa segunda-feira, obrigado pelo mover do Espírito Santo na nossa vida, obrigado porque o Senhor fez uma obra de regeneração no nosso coração, o Senhor mudou por completo a nossa vida, e essa obra que o Senhor fez, essa conversão, ó Pai, a salvação que o Senhor nos deu, o Senhor nos dá o privilégio de compartilharmos com outros, como os discípulos fizeram. Ó Pai, com a mensagem verdadeira, mostrando os erros, mostrando o ensino correto. Ó Pai, e automaticamente, naturalmente, o Senhor dá o crescimento, porque o crescimento vem do Senhor. Novas vidas se multiplicam. Por isso entregamos ao Senhor nessa manhã, pedindo graça e misericórdia, o favor do Senhor sobre nós, para que a nossa vida demonstre também esse testemunho maravilhoso que o seu Santo Espírito nos mova a fazermos isso. Ó Pai, é um tempo de tanta carência, de tanta tristeza, de tanto luto, de tanta luta. Por isso, ó Pai, é um tempo de testemunharmos de Jesus. Assim, ó Pai, nós pedimos que o seu Santo Espírito faça se mover em nossas vidas. Pedimos também pelos que estão enfermos, ó Pai, muitos pedidos, ó Pai, muitos nomes, ó Pai, de pessoas que estão com Covid, que estão hospitalizadas, entubadas, e tanta luta que há, em nome de Jesus, nome de Jesus. Nós clamamos por por todas essas pessoas. O Senhor faça essa obra de cura, de restabelecimento da saúde, ó Pai, em outras pessoas que estão com outros afetamentos na área de saúde também, câncer, outros tratamentos, tantos há, ó Pai, em nome de Jesus, cuida. Lembramos, ó Pai, de todos, as famílias que sofrem também por terem seus entes queridos doentes, ó Pai, em nome de Jesus. Também consola os corações daqueles que perderam, Pai, que não estão mais presentes com seus entes queridos, aqueles que faleceram. Consola os corações dos familiares, consola, porque preciso do Senhor, ó Pai. Cuide do nosso país, da nossa nação. Cuida, Pai, de todos os desafios que há durante essa pandemia. Nos revigora a alma, nos reanima, nos encoraja para o seu louvor e glória. Cuida das nossas famílias, do sustento diário, da nossa vida financeira. Cuida, Pai, do trabalho, do emprego. Ó Pai, também abençoa nossas igrejas para sermos testemunhas vivas do Senhor, com avivamento espiritual no coração. Faz isso porque precisamos do Senhor.
Obrigado, Pai. Continua a cuidar, dirigir, abençoar. Ó Pai, há muitos nomes que estão sendo colocados diante do Senhor de pessoas enfermas e nós clamamos por todos eles. Faz a sua obra, derrama a sua graça, a sua bênção. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém. Deus abençoe a todos que estão presentes aí na live agora. Bom dia. Tatiana Gomes, Edilene, João Paulo, Maria Andresa, Marli, Viviane, Nelice, Paloma, Thelma, Cláudia, todos aí. Tem Bianca Conte também, que Deus abençoe. Deus cuide da sua vida. E que Deus esteja cuidando de todos. Tenha um bom dia. Se Deus falou ao seu coração, se você foi edificado por esse vídeo, eu convido você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que outros sejam edificados também. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.